Olá, meu nome é Fran Sérgio Paiva e este é meu clique. Seja bem-vindo. No vídeo passado apresentei o que é o diafragma e como a sua abertura está relacionada ao número f ou f-stop. Hoje falarei sobre nitidez, plano focal e profundidade de campo e a sua relação com a abertura do diafragma. De maneira simplificada, a nitidez de uma imagem indica o quanto seus elementos estão bem definidos e favorece, entre outros aspectos, a textura. A nitidez depende da qualidade ótica, ou seja, quanto melhor for a construção da objetiva, quanto melhor forem os elementos que compõem a objetiva, melhor será a sua nitidez. Resolução do sensor. Atualmente, a resolução dos sensores disponíveis no mercado são excelentes, então isso não faz mais muita diferença. Mas no início da fotografia digital, quando nós tínhamos sensores com resolução de 1 megapixel, isso era muito impactante na nitidez da imagem, tamanho final da imagem. Quanto maior for a imagem final, quanto maior for a imagem impressa, menor será a nitidez dos elementos. Distância do observador. Quanto mais distante o observador estiver da imagem, maior será a sensação de nitidez. Quando você escolhe um elemento da cena, normalmente o assunto, para receber o foco, o objetivo é que este elemento possua a maior nitidez possível. Mas a nitidez máxima ocorre somente em um único plano, paralelo ao sensor, e não em todos os planos que compõem o volume do objeto. Este plano de nitidez máxima chama-se plano focal. Por exemplo, imagine uma esfera com um raio de 1 metro. Defina o foco no ponto central da esfera, ou seja, a 1 metro dentro da esfera. Então, somente os pontos do plano que passa pelo centro da esfera e paralelo ao sensor estarão com nitidez máxima. Como falei, a nitidez máxima ocorre somente no plano focal, mas a queda de qualidade nos demais planos ocorre de maneira suave, impossibilitando definir limites. Entretanto, é possível identificar a partir do plano focal uma região de planos paralelos com nitidez perfeitamente aceitável. Esta região é a profundidade de campo, e ela ocorre em planos imediatamente à frente e atrás do plano focal, ou seja, é responsável pela nitidez dos planos que formam o volume do objeto. Logo, quando você ouvir falar em pequena profundidade de campo, significa que existem poucos planos com nitidez aceitável. E quando ouvir falar em grande profundidade de campo, significa que são muitos planos com nitidez aceitável. Existem basicamente 3 fatores que influenciam na profundidade de campo. O primeiro fator é a distância do sensor ao plano focal. Este é um fator de composição e possui uma relação direta, ou seja, quanto mais distante a câmera está do assunto, maior será a profundidade de campo. Essas fotos que estão sendo apresentadas foram feitas com objetiva de 35mm 1.4 Sigma Art. A única variação que está acontecendo nessa foto é a distância entre a câmera e o assunto, todas as demais variáveis estão constantes. Perceba como o fundo está cada vez mais nítido à medida que eu afasto a câmera do assunto. O segundo fator é o diâmetro da abertura do diafragma. É um fator de controle e possui relação inversa, ou seja, quanto maior for a abertura do diafragma, menor será a profundidade de campo. Essas fotos que estão sendo apresentadas agora foram feitas com a Nikon 50mm 1.8. Assim como as fotos anteriores, a única variável alterada foi a abertura do diafragma. Todas as demais mantiveram-se constantes. O terceiro fator é a distância focal da objetiva, 24mm, 50mm, 100mm, 200mm e assim por diante. É um fator de composição e possui relação inversa, ou seja, quanto maior a distância focal, menor será a profundidade de campo. Portanto, as teleobjetivas geram imagens com profundidade de campo menor do que as grande-angulares. Essas imagens apresentadas agora foram feitas com a 1755-28 da Nikon. Nelas estou variando somente a distância focal, mantendo todas as outras variáveis constantes. Nessas fotos eu mantive 2 das variáveis fixas e alterei a terceira variável para demonstrar como essa alteração impacta na profundidade de campo. Observe também os reflexos nessas fotos. Veja como a nitidez é alterada à medida que a profundidade de campo aumenta ou diminui. Como já mencionei, a alteração na abertura do diafragma provoca alteração na profundidade de campo. Quanto maior o diâmetro da abertura, menor será a profundidade de campo. Com isso, o controle da profundidade de campo torna-se mais uma opção estética para a fotografia.
Note também que a distribuição da área nítida à frente e atrás do plano focal não é igual. A porção da frente é menor do que a porção de trás e segue mais ou menos a relação de 1:3, mas essa está longe de ser uma regra. No vídeo de hoje apresentei os conceitos de nitidez, plano focal e profundidade de campo. Falei que a profundidade de campo é uma região onde ocorre a sensação de nitidez, mas que a nitidez máxima da imagem ocorre somente em um plano, paralelo ao sensor, e este é o plano focal. Mostrei também que dos elementos que compõem a profundidade de campo, o único fator de controle é a abertura do diafragma. Variando somente a abertura do diafragma, nós temos a seguinte relação com a profundidade de campo. Quanto maior a abertura do diafragma, menor a profundidade de campo. Quanto menor a abertura do diafragma, maior a profundidade de campo. Mostrei também que a profundidade de campo é um fator estético da fotografia, assim como o ruído e a sensação de movimento. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se gostou, clica no curtir, pois isso ajuda muito na divulgação do canal. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um abraço e até o próximo vídeo.